Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos. Lembrando que nessa série de vídeos nós estamos analisando alguns assuntos que caem nas provas de informática, mas vamos analisar esses assuntos pelo olhar das bancas. Quer dizer, o que as bancas consideraram certo em suas provas anteriores sobre o termo phishing, que é o que vamos estudar agora. Então essa aula é dedicada a descobrir o que as bancas falaram sobre phishing e o que elas consideraram certo em suas provas. Acompanha comigo passo a passo. Primeiro, uma questão de 2018 da banca IBAD disse o seguinte: em segurança da informação, a técnica que visa a enganar um usuário, induzindo fraudulentamente a clicar em um link que o levará para uma página clonada ou fará executar um arquivo malicioso, chama-se, e aí lá na questão eles deram como certo a letra D, que dizia phishing. Então percebe, o IBAD está indicando esse texto para phishing. Mas o que a gente pode entender desse texto dessa questão? Que phishing, na verdade, é um site ou um e-mail falso, isto é, fraudulento, mas muito parecido com o verdadeiro e que tenta enganar o usuário. E como assim, professor, um site falso ou um e-mail falso parecido com o verdadeiro, que tenta enganar o usuário? Sim, para obter informações pessoais desse usuário. Observa, a ideia conceitual do phishing é justamente criar um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, com a intenção de capturar as informações de identificação do usuário. Muitas vezes a gente recebe e-mails que parecem ser de um determinado banco, por exemplo, porque tem a logomarca do banco, tem a identidade visual do banco, tudo bonitinho lá, parece ser verdadeiro, pedindo para atualizar os dados cadastrais. E aí muita gente clica naquele link e vem um site bem igualzinho ao do banco, com tudo, logomarca, como eu disse, identidade visual, parece ser verdadeiro, mas na verdade, de repente, era um site falso, tão parecido com o verdadeiro, que aquele usuário acreditou e acabou entregando as suas informações de identificação pessoal. Isso é o que a gente chama de phishing, então. Vamos analisar uma outra questão. Essa é uma questão SH Dias 2015, disse o seguinte: trata-se de uma mensagem não solicitada e mascarada sob comunicação de alguma instituição conhecida e que pode induzir o internauta ao acesso a páginas fraudulentas, projetadas para o furto de dados pessoais ou financeiros do usuário. O nome atribuído a esse tipo de mensagem é phishing. E tá perfeito, porque antes a gente viu que phishing é um site ou um e-mail falso, parecido com o verdadeiro, fraudulento, parece ser verdadeiro. E a intenção é justamente pegar os dados pessoais desse usuário, inclusive para, de repente, fazer algumas transferências bancárias em nome daquele usuário, já que o usuário entregou todos os seus dados de acesso, por exemplo. Então, phishing é isso, né? Muito perigoso. Vamos mais uma questãozinha, agora uma questão do CESP em 2010, que disse o seguinte sobre phishing, já bem mais direto, ó. Phishing é um tipo de ataque na internet que tenta induzir por meio de mensagens de e-mail ou sítios maliciosos os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais. Perfeito. E como é que o phishing faz isso? Criando uma página falsa, um e-mail falso muito parecido com o site verdadeiro daquela empresa, daquele banco. E aí a pessoa acha que realmente está no site do banco, está no site daquela empresa e acaba entregando seus dados pessoais e confidenciais. É isso que nós chamamos então de phishing. Interessante, aí abordamos o termo phishing em várias questões de prova nesses últimos anos, e assim a gente consegue ter um olhar de como as bancas pedem ou como as bancas consideram certo o termo phishing em suas provas anteriores. Já se preparando, claro, para as provas futuras. Ok, pessoal, era isso. Obrigado a presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, não esquece, deixa um gostei. Também ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.